Pastor, meus irmãos, tudo bem? Então, lembrando que esse aqui é um vídeo das respostas do tema Profetas Menores, né? O título é Profetas Menores e a gente vai aqui esse vídeo para auxiliar os irmãos e irmãs no que tange a resposta das questões. Então vamos lá. A primeira resposta que a gente tem, ela tá lá no comecinho já, na página de número 27, tá? Página número 27, tem ali sobre o tema do livro de Oséias. Antes da gente começar, só uma ressalva aqui. Os livros de profetas menores, eles são chamados de menores não pela inferioridade deles, mas pelo volume de escritos dos profetas. Por exemplo, os profetas maiores, eles escreveram volumes maiores em seus livros do que os outros. Daí a gente classificou, a teologia classificou, as teologias temáticas classificou eles entre maiores e menores. Como um exemplo assim, por exemplo, um profeta menor X tem 3 capítulos, um profeta maior Y tem 20 capítulos. Então ele é maior por quê? Porque ele tem mais capítulos do que o outro. Daí a gente é assim que determina esse grau de maior e menor, tá? Não tem nada a ver com um ser melhor do que o outro ou alguma coisa assim. Então, a primeira está na página 27, sobre o livro de Oséias, onde está escrito de tema. É a primeira questão de prova. Qual que é o tema? É o julgamento divino e o amor redentor de Deus. Essa daqui é a questão 1 do nosso questionário aqui do livro. E ele pergunta qual que é o tema do livro de Oséias. Então, quando verem lá na pergunta lá, o tema do livro de Oséias, o tema é o julgamento divino e o amor redentor de Deus. Bom, a próxima questãozinha de prova está na página 30, tá? Sobre o diz do autor aqui, onde diz o autor, quem que é o autor. Então, é a questãozinha do questionário número 5, de C ou E, correta ou incorreta. Então, ele diz assim que, eu vou ler aqui página 30. Autor. Oséias significa salvação ou livramento, né? Então, ele profetizou para Judá nos últimos 10 anos antes do cativeiro. Então, essa é a resposta correta, né? A resposta número 5, os irmãos verem, atentam ali, porque alguma palavrinha tá não de acordo. Então, marquem se ela é correta ou incorreta, tá? Então, Oséias significa salvação ou livramento, o nome de Oséias, tá bom? Então, vamos lá, próximo. Próximo a gente tem lá na página 42, tá? E a questãozinha 7 do nosso questionário. A 7 ele vai perguntar qual que não é uma referência de Joel que contribui poderosamente à mensagem do Novo Testamento. Ela está na página 42, tá? Então, a gente vai ter aqui, na página 42, todos esses X aqui, ó, essas corretas aqui, e vai estar uma lá que não é a correta. Por exemplo, os irmãos vão ter que encontrar qual que é o intruso. Então, ele vai listar ali 3 referências corretas de Joel e a qual sobrar é a resposta da questão, né, que ele está pedindo qual que é errada, tá bom? Então, próxima lá. A próxima está na página 55 do livro de Obadias. Tá? O livro de Obadias. Depois os irmãos lerem com calma os livros, tá? É bastante conteúdo, bastante livros, né? Então, aqui do livro de Obadias, página 55, onde está escrito lá, este livro foi escrito. É a questão 1 do questionário aqui, que diz o seguinte, o livro de Obadias foi escrito para revelar o quê? E vamos ler o que foi feito para revelar o quê? Página 55. Este livro foi escrito para revelar a intensa ira de Deus contra os edomitas por terem se regozijado com o sofrimento de Judá. Então, a intensa ira de Deus contra os edomitas, tá? A tribo dos edomitas. Então, não se esqueçam, né?
Então me atento, porque é edomitas, tá? Não é moabitas, israelitas, mas é edomitas, tudo bem? Próximo, página 66 agora. A gente tem lá outra questãozinha de prova. Página 66 diz ali, é a 10 do questionário, tá? A 10 também é do C ou E. Vê se está certo ou errado. Página 70, na primeira flecha que tem depois do primeiro parágrafo, antes do título data. Diz o seguinte: os servos de Deus não podem prosperar na desobediência. Então, uma das lições do livro de Jonas, é que os servos de Deus não podem prosperar na desobediência. Então, essa é a resposta da questão 10. A próxima está lá, deixa eu ver aqui, a próxima questão que a gente viu a 10 aqui, está lá na página 66, onde tem embaixo da tabelinha, está escrito lá, seu tríplice propósito. O primeiro ponto ali é a resposta número 6 do questionário, né, que está escrito em Jonas. Então diz o seguinte: demonstra a Israel e às nações a magnitude, ampliação da misericórdia divina e a atividade de Deus através da pregação do arrependimento. Então, em Jonas, a misericórdia divina é oferecida aos pagãos que se arrependem a Deus. Tá bom? Então, essa é a resposta. A próxima a gente vai ver ela lá na página 82, tá? Aqui se falando agora do livro de Miqueias. Os últimos parágrafos ali onde está escrito tema, se os irmãos vão conseguir enxergar mais ou menos aqui, ó, aqui, tá? No livro aqui de Miqueias, ele vai dizer que depois da referência de Miqueias 4:1-7, começa a resposta, é a 1 do questionário, tá? A 1 do questionário diz: predisse que o Messias nasceria na pequena cidade de Belém. Está perguntando quem que predisse, qual profeta. Vamos ver. Miqueias revela ainda que este reino não começará ostentando grandeza, pois o próprio Messias nascerá na pequena cidade de Belém, tá bom? Então, foi o profeta Miqueias que predisse a vinda do Messias, Mashiach, né? De Jesus, Yeshua. Então, vamos lá. A próxima questãozinha que a gente tem de prova é a página 94 do livro de Naum, tá? Livro de Naum. Depois do primeiro tem a tabela, depois da tabela tem o primeiro parágrafozinho, e daí tem escrito ali: Naum teve duplo propósito. Essa primeira flecha é a questão 7 do questionário, que diz o seguinte: Deus o usou para pronunciar a destruição iminente da ímpia e cruel Nínive. Tá? Então, é o tema do livro de... A questão 7 pergunta: qual que é o tema do livro de Naum? O grande julgamento divino sobre Nínive, né? Os ninivitas. Então, Jonas, Naum, pronuncia a destruição de Nínive. Página 96, lá onde está escrito ainda sobre o Nínive, sobre Naum, é a questão 9 do questionário, tá? Onde está escrito ali cenário. O primeiro parágrafo ali embaixo onde está escrito cenário. Diz o seguinte: os assírios eram conhecidos no mundo antigo pela extrema crueldade com que tratavam os povos subjugados. Tá? Então é lido C ou errado. Então, essa é a resposta correta. Deus, irmãos, tomem atenção, né, para ver se essa 9 está correta ou está incorreta, tá bom? Vamos seguir. Agora a próxima questão, a gente está na página 112. Página 112. É a letra 5, é a 5 do questionário, tá? Vai falar aqui sobre Abacuque, tá bom? Profeta Abacuque. Onde está escrito lá, o diálogo do profeta com Deus, é a questão 5, que diz o seguinte: Abacuque, ao contrário dos demais livros proféticos, é mais uma oração do que uma profecia. Tá?
Então, o livro de Abacuque é uma oração do que uma profecia em si, tá bom? Então, ali é a letra número 5 para marcar correta ou incorreta. A próxima está na página 121 do livro de Sofonias, do profeta Sofonias, tá? Então, ela é a questão 6 do questionário, né? A 6 pergunta: a repetição frequente da frase dia do Senhor sugere imediatamente que Sofonias tinha. Vamos ver o que é. Onde está escrito tema, na página 121, é a resposta. A repetição frequente da frase dia do Senhor sugere imediatamente que Sofonias tinha uma mensagem de julgamento. Tá? Então, sempre quando aparecer a expressão dia do Senhor na Bíblia, ele fala exatamente do dia do julgamento do Senhor. Tá? No dia em que Deus vai julgar. Isso aparece muito em Apocalipse. Né? Então, é o dia do Senhor. Então, é sobre o julgamento. Tá bom? Então, onde aparece essa expressão dia do Senhor, significa que o dia que Deus vai julgar o povo. Tá? Então, a próxima questão é a página 128. É a questão 8 do questionário aqui. Ele pergunta: foi o responsável por conseguir que a reconstrução do templo fosse reiniciada e concluída? Quem que foi? Lá, título: A construção do segundo templo. Primeiro parágrafo é a resposta. O profeta Ageu foi o responsável por conseguir que a reconstrução do templo fosse reiniciada e concluída. Então, foi o profeta Ageu que fez essa reconstrução do templo, tá? A reconstrução do templo, que foi também que diz lá que a glória da segunda casa será maior que a primeira, porque por mais que o segundo templo fosse menor em estatura, em grandeza, em beleza, mas o profeta ali estava indicando que a presença de Deus seria muito mais abundante naquele templo do que foi outrora. Tá bom? Agora, página 137, o livro é Zacarias. O primeiro parágrafo ali, embaixo da tabela, é a resposta número 4 do questionário, tá? De C ou E. Então, diz o seguinte: a missão de Zacarias era animar, por meio da promessa do êxito atual e da glória futura, o resto do povo judeu que estava desanimado pelas aflições que hesitava em reconstruir o templo. O povo tinha motivos para estar desanimado, tá? Então, essa foi a missão de Zacarias, a animar o povo, porque eles estavam desanimados, tá bom? No que tange a reconstrução do templo. Página 139 agora é outra questãozinha que a gente tem, tá bom? Em cima o último parágrafo da página do 169, em cima do cenário lá, ó, bem aqui, em cima está escrito cenário aqui, ó, bem aqui, é a resposta do número 2. O número 2 pergunta: foi assassinado entre o santuário e o altar. Quem que foi? Vamos ver. O Novo Testamento indica que Zacarias, filho de Baraquias, foi assassinado entre o santuário e o altar, no lugar da intercessão por oficiais do templo. Então foi Zacarias, tá? Que foi assassinado entre o santuário e o altar, tá bom? Então, próxima questãozinha. A próxima questão vai estar lá na página número 156 e é a última desse livro. Lá em 156, o último pontozinho ali, aqui ó, o último ponto da 156, aqui, o último ponto da 156, tá bom? Ele diz o seguinte: destaca-se que a profecia final, que encerra a mensagem profética do Antigo Testamento, prediz que Deus enviaria alguém como Elias para restaurar os pais piedosos em Sião, contrariamente às tendências sociais predominantes que levaram à desintegração familiar, tá bom? Então, essa questão 8 aí, essa aqui é a resposta da questão 8, que diz as características do livro de Malaquias, qual que é o incerto, né? Qual que é incerto. Então, essa daqui que é a resposta, né? Destaca-se que a profecia final prediz que Deus enviaria alguém como Elias para restaurar, né? Então, ali nos questionários da 8, disse que
prediciria o Messias, né? E não foi o Messias, foi Elias, né? Então, tome nota disso, se atentem para não errar, tá bom? Então, essa foi a aula das respostas, tá? Do questionário do livro de Profetas Menores, tá bom? Qualquer dúvida, me mandem um WhatsApp, me manda nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.